Eis que estou aqui que estoy aquí com minha serva e filha, con mi sierva y hija, Teresa de Jesus. Teresa de Jesús, Para que junto comigo para que junto conmigo e com cada um de vocês, y con cada uno de ustedes, ela possa clamar pela humanidade, ella pueda clamar por la humanidad, porque seu caminho de santidade não terminou neste mundo. porque su camino de santidad no terminó en este mundo. Estou aqui com aquela Estoy aquí con aquella que um dia, inspirada por Deus, que un día, inspirada por Dios, desejou viver o Evangelho deseó vivir el Evangelio com todo o seu coração, con todo su corazón, e que depois de sua morte y que después de su muerte descobriu um Evangelho vivo, descubrió un Evangelio vivo, um Evangelho universal un Evangelio universal que nunca esteve escrito nos livros deste mundo, que nunca estuvo escrito en los libros de este mundo. um Evangelho que não se limita às religiões, Un Evangelio que no se limita a las religiones, às culturas a las culturas ou às fronteiras que existem entre as nações. o a las fronteras que existen entre las naciones. Um Evangelho que foi escrito pelo coração de Deus, Un Evangelio que fue escrito por el corazón de Dios, com palavras de luz, con palabras de luz, no firmamento do universo. en el firmamento del universo. Um evangelho que, em verdade, Un Evangelio que en realidad é a essência da existência humana. es la esencia de la existencia humana. Hoje Santa Teresa vem comigo Hoy Santa Teresa vino conmigo para ajudar-me a redimir para ayudarme a redimir um povo do qual um dia ela fez parte. un pueblo del cual ella un día hizo parte. E que com o seu exemplo de evolução, Y que con su ejemplo de evolución as almas possam transcender os seus limites, las almas puedan trascender sus límites, curar as dores do passado curar los dolores del pasado e retomar a sua união com Deus, y retomar su unión con Dios além das formas. más allá de las formas. Estou aqui não apenas como um servo, Estoy aquí no solo como un siervo, companheiro compañero e filho de Deus. e hijo de Dios. Estou aqui a pedido do Senhor, Estoy aquí a pedido del Señor, que criou todas as coisas, que creó todas las cosas, para lhes dar um exemplo. para darles un ejemplo. Um exemplo de unidade com o único. Un ejemplo de unidad con el único. Na essência do evangelho deste mundo, La esencia del Evangelio de este mundo, na essência do evangelho deste mundo, en la esencia del Evangelio de este mundo, que foi escrito pela memória dos homens, que fue escrito por la memoria de los hombres do que viram sobre Jesus, acerca de lo que vieron sobre Jesús. se encontra um princípio divino
se encuentra un principio divino que os une ao Evangelho universal. que los une al Evangelio universal. O Evangelho que está escrito nos livros sagrados El Evangelio que está escrito en los libros sagrados desta terra de esta tierra é uma base es una base para que encontrem a vida divina, para que encuentren la vida divina, a vida universal, la vida universal, e que já não estejam presos a este mundo. y que ya no estén presos a este mundo. Mas para isso, filhos, Pero para eso, hijos, para que encontrem esse conhecimento para que encuentren ese conocimiento que transcende a mente e o coração humano, que trasciende la mente y el corazón humano, devem estar além das religiões, deben estar más allá de las religiones, além de uma doutrina, más allá de una doctrina, devem estar na essência deben estar en la esencia do que lhes ensinou Cristo. de aquello que les enseñó Cristo. E é ali, Y es allí, nesse amor único, en ese amor único, que ainda se esconde em suas palavras, que aún se esconde en sus palabras, que aprenderão a superar e curar as dores, que aprenderán a superar y curar los dolores, o passado el pasado e aquilo que ainda fere o coração de Deus, y aquello que aún hiere el corazón de Dios, porque suas consequências porque sus consecuencias se espelham na atitude humana hoje. se reflejan en la actitud humana de hoy. Os mensageiros divinos chegam neste tempo Los mensajeros divinos llegan en este tiempo para fortalecer a fé dos corações, para fortalecer la fe de los corazones, para fortalecê-los no amor, para fortalecerlos en el amor, não importa as suas origens, sin importar sus orígenes, suas religiões, sus religiones, suas culturas, sus culturas, porque todo aquele que vive no amor porque todo aquel que vive en el amor encontrará a Deus, encontrará a Dios, mesmo sem sabê-lo. incluso sin saberlo. Viemos até aqui Vinimos hacia aquí para renovar a sua fé, para renovar su fe, para curar o passado para curar el pasado e elevar das entranhas deste lugar, y elevar desde las entrañas de este lugar, como deste país, como de este país, uma dor milenar un dolor milenario que não permite que os corações se abram que no permite que los corazones se abran para encontrar a Deus. para encontrar a Dios. É chegada a hora Ha llegado la hora de vencer as resistências, de vencer las resistencias, de encontrar no próprio coração de encontrar en el propio corazón uma realidade oculta, una realidad oculta, um microcosmos un microcosmos que os faz semelhantes a Deus. que los hace semejantes a Dios. É chegada a hora Ha llegado la hora de poder olhar nos olhos do Criador, de poder mirar en los ojos del Creador, sem vergonha do que são, sin vergüenza de lo que son, de se arrependerem de arrepentirse por tanta ignorância, por tanta ignorancia, por tanta guerra por tantas guerras entre irmãos, entre hermanos, entre culturas, entre culturas, entre religiões, entre religiones, por tanta necessidade de possuir algo por tanta necesidad de poseer algo que não lhes pertence, que no les pertenece, porque vieram a este mundo, filhos meus, porque vinieron a este mundo, hijos míos, para aprender a serem nada, para aprender a ser nada.
Não viemos até aqui No vinimos hacia aquí para criar uma nova religião para crear una nueva religión e trazer um novo conflito à mente e ao coração humano. y traer un nuevo conflicto hacia la mente y el corazón humano. Estamos aqui para levá-los à essência da verdade, Estamos aquí para llevarlos hacia la esencia de la verdad, aquela que inspirou os corações aquella que inspiró a los corazones quando formaram as primeiras religiões na Terra, cuando se formaron las primeras religiones en la tierra, como uma forma de que a mente humana como una manera de que la mente humana pudesse encontrar um caminho pudiera encontrar un camino para viver as leis para vivir las leyes que se vivem no universo, que se viven en el universo, aquelas que os aproximam aquellas que los acercan do coração do Pai. al corazón del Padre. Por isso, filhos, Por eso, hijos, encontrem hoje dentro de vocês encuentren hoy dentro de ustedes a essência da criação, la esencia de la creación, algo puro, algo puro, simples, simple, que os une a Deus que los une a Dios, tão simplesmente tan simplemente com o ato de orar, como el acto de orar, de serem fraternos, de ser fraternos, de serem humildes diante do próximo, de ser humildes ante el prójimo. Estamos aqui para que a Europa tenha uma nova oportunidade Estamos aquí para que Europa tenga una nueva oportunidad de aprender a amar, de aprender a amar, de amar o próximo de amar al prójimo e os reinos da natureza, y a los reinos de la naturaleza, e através deles y a través de ellos amar a Deus. amar a Dios. Hoje lhes trago o reino de Deus Hoy les traigo el reino de Dios como uma luz sublime como una luz sublime que os retira da cegueira e da escuridão na qual vivem, que los retira de la ceguera y de la oscuridad en la cual viven, do materialismo del materialismo e da tão grande importância y de la tan gran que importancia dão às coisas deste mundo, que les dan a las cosas de este mundo, aos prazeres e às comodidades, a los placeres y a las comodidades, esquecendo que nada disso tem sentido olvidando que nada de eso tiene sentido se não aprendem a amar. si no aprenden a amar. Porque muitas vidas se passaram, Porque muchas vidas se pasaron, muitos pés pisaram na terra, muchos pies pisaron la tierra, caminharam e evoluíram como puderam. caminaron y evolucionaron como pudieron. E quantos filhos ¿Y cuántos hijos não aprenderam a amar no aprendieron a amar e cometeram os mesmos erros y cometieron los mismos errores uma e outra vez una y otra vez por medo por miedo de serem amados, de ser amados, de perder a si mesmos de perderse a sí mismos e de descobrir que, em verdade, y de descubrir que en realidad, quando rendem-se cuando se rinden e abandonam o pouco que são, y abandonan lo poco que son, podem encontrar o tudo pueden encontrar el todo, que é o Criador de todas as coisas. que es el creador de todas las cosas. Quisera que as palavras dos mensageiros divinos Quisiera que las palabras de los mensajeros divinos ecoassem além das religiões, resonaran más allá de las religiones, das fronteiras das nações, de las fronteras de las naciones, para que todas as almas para que todas las almas que acreditam no amor, que creen en el amor, que acreditam na possibilidade,
que creen en la posibilidad de viver uma nova humanidade neste mundo, de vivir una nueva humanidad en este mundo, ainda que aparentemente lhes seja impossível, aunque aparentemente les sea imposible, possa receber um impulso, puedan recibir un impulso, fortalecer a própria fé, fortalecer su propia fe, não importando qual seja, sin importar cuál sea, se ela os leva para a verdade si ella los lleva hacia la verdad e ao encontro com Deus. y al encuentro con Dios. Viemos neste último tempo Venimos en este último tiempo dizer aos homens para decirle a los hombres que se arrependam, que se arrepientan, que já não ignorem os olhos do Criador que estão postos sobre eles, que ya no ignoren los ojos del Creador que están puestos sobre ellos, já não enganem a si mesmos, ya no se engañen a sí mismos, tentando esconder-se de uma verdade intentando esconderse de una verdad que se precipita sobre o mundo. que se precipita sobre el mundo. Porque a justiça chegará Porque la justicia llegará para todas as raças, para todas las razas, para todas as religiões para todas las religiones, e nos lugares mais escondidos deste mundo, en los lugares más escondidos de este mundo, até aquele coração hasta en aquel corazón que se sente sozinho, que se siente solo, perdido. perdido. Este também sentirá a verdade, Ese también sentirá la verdad, porque ela emergirá no céu, porque ella emergerá en el cielo, onde não existem fronteiras, donde no existen fronteras, onde de norte a sul donde de norte a sur poderão vê-la. podrán verla. Essa verdade circundará a terra Esa verdad circundará la tierra e demonstrará aos homens y demostrará a los hombres que não existe norte ou sul, que no existe norte o sur, oriente ou ocidente. oriente u occidente. Existe um propósito divino Existe un propósito divino que deve ser cumprido desde o princípio que debe cumplirse desde el principio e que se resume simplesmente y que se resume simplemente em viver a fraternidade e o amor, en vivir la fraternidad y el amor, perdoar o passado perdonar el pasado e recomeçar todos os dias, y recomenzar todos los días, tentando transformar o velho homem que habita dentro de vocês. intentando transformar el viejo hombre que habita dentro de ustedes. Vençam-se, Vénzanse, rendam-se diante de Deus, ríndanse ante Dios, aquele Deus que conhecem, aquel Dios que conocen, não importa em que religião estejam. sin importar en cuál religión estén. Rendam-se ao Deus do amor, Ríndanse al Dios del amor, ao Deus da verdade, al Dios de la verdad, que une todos os caminhos em seu coração, que une todos los caminos en su corazón, que une todas as almas em uma única alma, que une todas las almas en una única alma, que une todos os espíritos em um único espírito, que une todos los espíritus en un único espíritu, que é o Espírito de Deus, que es el Espíritu de Dios, que divinizou a matéria que divinizó la e materia como um sopro divino y como un soplo divino criou toda a vida. creó toda la vida. Para Ele, Para Él, essa vida deve retornar. esa vida debe retornar. Hoje, com meus braços abertos, Hoy, con mis brazos abiertos, lhes entrego a graça de Deus les entrego la gracia de Dios e lhes peço que não a desperdicem. y les pido que no la desperdicien. Os elevo Los elevo a um propósito superior, a un propósito superior para que suas vidas recobrem o sentido
para que sus vidas recobren el sentido, na vontade de Deus la voluntad de Dios e não a própria. y no la propia. Os coloco diante de grande plano Los coloco ante un gran plan que se revela de uma forma simples, que se revela de una forma simple, não por ser pequeno, no por ser pequeño, mas por demonstrar a humildade de Deus sino por demostrar la humildad de Dios e a arrogância do coração humano, y la arrogancia del corazón humano, assim como ele se expressa hoje. así como Él se expresa hoy, Porque o coração humano que emanou da fonte, porque el corazón humano que emanó de la fuente que foi entregue y que fue entregado pelas mãos da Divina Senhora por las manos de la Divina Señora para que vivessem nesta humanidade, para que vivieran en esta humanidad, não são esses que conhecem, no son esos que conocen, porque vocês, filhos meus, porque ustedes, hijos míos, se desconhecem. se desconocen. Minhas palavras são como impulsos Mis palabras son como impulsos que ingressam em suas consciências que ingresan en sus conciencias como algo que não devem compreender, como algo que no deben comprender, mas apenas sentir sino solo sentir e deixar que os transforme y dejar que los transforme e que os conduza a uma realidade interna y que los conduzca hacia una realidad interna que os fará saber todas as coisas, que los hará saber todas las cosas, ainda que não as entendam. aunque no las entiendan. Com o espelho vivo que é Teresa de Jesus, Con el espejo vivo que es Teresa de Jesús, acendemos os espelhos de seus corações encendemos los espejos de sus corazones mais uma vez, una vez más, para que eles reflitam para que ellos reflejen em seu interior en su interior a pureza que devem alcançar. la pureza que deben alcanzar. E através desta luz Y a través de esta luz que Santa Teresa recebe de espelho maior, que Santa Teresa recibe de un espejo mayor, que se cure o passado que se cura el pasado e se desenhe para o futuro y se diseñe para el futuro uma nova esperança, una nueva esperanza, na qual, apesar de todas as purificações e provas, en la cual, a pesar de todas las purificaciones y pruebas, emergerá do nada que se tornarão emergerá de la nada que se tornarán uma nova humanidade. una nueva humanidad. Confie no que lhes digo Confíen en lo que les digo e trabalhem todos os dias, y trabajen todos los días, não apenas para ter uma vida melhor, no solo para tener una vida mejor, mas para serem melhores diante de Deus. sino para ser mejores ante Dios. Assim como o que são, Así como lo que son, como humanidade e como pessoa, como humanidad y como persona, parece fruto do desenvolvimento humano, parece fruto del desarrollo humano, do próprio esforço, del propio esfuerzo, do próprio trabalho. del propio trabajo. Mas em verdade, filhos, Pero en verdad, hijos, este pedacinho de pão este pedacito de pan guarda dom guarda un don único, único, amor un amor único em toda a criação, único en toda la creación, a memória de uma entrega la memoria de una entrega que se perpetua que se perpetúa ao longo dos séculos, a lo largo de los siglos, neste planeta e além dele. en este planeta y más allá de él.
Da mesma forma, De la misma forma, cada de vocês cada uno de ustedes guarda em si guarda en su interior milagre único, un milagro único, amor latente un amor latente que é tão desconhecido para vocês que es tan desconocido para ustedes como para toda a vida. como para toda la vida. Comunguem com esse mistério, Comulguen con ese misterio, despertando não só o Cristo vivo, despertando no solo el Cristo vivo, que converte esses elementos e os consagra, que convierte estos elementos y los consagra, mas também o Cristo vivo dentro de vocês, sino también el Cristo vivo dentro de ustedes, que desperta ao sentir o pão que despierta al sentir el pan convertido em corpo convertido en cuerpo e o suco y el jugo convertido em sangue, convertido en sangre, para curar o passado, para curar el pasado, liberá-los liberarlos e colocá-los no caminho da verdadeira redenção. y colocarlos en el camino de la verdadera redención. Quero hoje que sintam Quiero hoy que sientan que tudo o que são que todo lo que son ainda devem descobrir. aún deben descubrirlo. E isso, filhos, Y eso, hijos, não é no es e não será y no será obra do próprio trabalho, obra del propio trabajo, mas assim como este pão se deixa transformar mas así como este pan se deja transformar e se transubstanciar hoje y transubstanciarse hoy no corpo místico de Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, da mesma forma, de la misma manera, quando vocês se deixam transformar, cuando ustedes se dejan transformar, podem ver despertar no próprio interior pueden ver despertar en su propio interior este mesmo Cristo, este mismo Cristo, esta mesma memória viva de amor esta misma memoria viva de amor que dia morreu na cruz que un día murió en la cruz para que cada de vocês para que cada uno de ustedes aprendessem a morrer para si mesmos. aprendieran a morir para sí mismos, Pela potestade que Deus me concedeu, por la potestad que Dios me concedió, pelo sacrifício e a humildade que dia vivi, por el sacrificio y la humildad que un día viví como exemplo para todo coração humano, como ejemplo para todo corazón humano, como sacerdote consagrado por Cristo, como sacerdote consagrado por Cristo desde o seu nascimento. desde su nacimiento. Peço aos anjos Pido a los ángeles que transubstanciem esses elementos que transubstancien estos elementos e os convertam à imagem e semelhança y los conviertan a imagen y semejanza interior e espiritual interior y espiritual do corpo e do sangue de Cristo, del cuerpo y de la sangre de Cristo, para que todas as almas para que todas las almas que hoje me escutam, que hoy me escuchan pela graça divina, por la gracia divina alcancem a redenção. alcancen la redención. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esse é teu corpo, Senhor, Este es tu cuerpo, Señor, e teu sangue. y tu sangre. Felizes os que comungarem dele, Felices los que comulguen de él, livres de si, libres de sí, para que vivam o mesmo milagre de transformação para que vivan el mismo milagro de transformación que hoje diante de teu altar que hoy ante tu altar viveram esses elementos. vivieron estos elementos.
Eu os libero, Yo los libero, os consagro los consagro e os animo a seguirem adiante. y los animo a seguir adelante, Retirando cada dia retirando cada día do próprio interior del propio interior o velho morador, el viejo morador, o velho homem, el viejo hombre, para que o homem novo para que el hombre nuevo encontre dentro de vocês encuentre dentro de ustedes o mesmo presépio humilde el mismo pesebre que humilde encontrou em Nazaré. que encontró en Nazaret. Les agradeço Les agradezco. e com a bênção de Santa Teresa Y con la bendición de Santa Teresa, lhes deixo minha paz les dejo mi paz e a paz daquele que me enviou. y la paz de aquel que me envió. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.